o Flamengo se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Flamengo venceu o Mirassol. Na minha opinião, uma boa atuação do Flamengo. Mas o Mirassol teve chances. Teve, porque foi um jogo aberto. O Mirassol teve a coragem de enfrentar o Flamengo de igual para igual no Maracanã. Não à toa esse Mirassol está lá no topo da tabela. Agora, o Flamengo também criou. O Flamengo também perdeu algumas chances claras. O Flamengo também poderia ter feito mais gols. Eu gostei da atuação do Flamengo. E eu queria chamar a atenção, principalmente, para o que está jogando o Arrascaeta nessa temporada. Porque nas 2 últimas temporadas, o Arrascaeta foi muito cobrado. Por que ele estava fora de forma? Por que ele estava constantemente no departamento médico? Por que ele era constantemente poupado? E nesse ano, gente, o Arrascaeta, ele está jogando uma monstruosidade. Ele está fazendo gols, é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro atrás do Caio Jorge. Ele está dando assistência, e a assistência dele para o gol do Plata contra o Mirassol é assistência de gênio. É aquela de 3 dedos, ele sem pensar, a bola que estava ali na frente dele, quicando, ele falou, vou botar de 3 dedos. E ele bota com uma precisão absurda. O que o Arrascaeta está jogando no Flamengo nessa temporada, eu me arrisco a dizer que hoje, porque o Estevão saiu e o Gerson saiu. E tem o Caio Jorge, mas o Caio Jorge acabou de chegar. Está num momento excepcional por menos tempo. Para mim, hoje, o Arrascaeta é o grande jogador do futebol brasileiro. Hoje, tem o Caio Jorge ali querendo chegar junto, mas o que o Arrascaeta está jogando, gente, é brincadeira. Eu vou querer saber isso do Mauro Betting, se ele concorda. E outra, Felipe Luiz disse que o foco dele no Flamengo é a Série A. E ele está conseguindo manter o Flamengo nessa liderança, brigando ali com Cruzeiro e Palmeiras, que estão chegando junto, e chega ao recorde do Flamengo na era dos pontos corridos, tá? Nunca o Flamengo teve uma campanha melhor do que essa, 40 pontos em 18 jogos, no primeiro turno dos pontos corridos. E é o Felipe Luiz já tendo mais um feito para essa sua passagem pelo Flamengo. Primeiro feito, conquistou quase todos os títulos que disputou. Copa do Brasil, Carioca e Supercopa. Só perdeu a Copa do Brasil agora, onde ele usou um time misto. E, claro, o Super Mundial, que todos já esperavam. E agora, esse número é impressionante, né, Mauro Betting? E o que eu gosto muito do Felipe Luiz é como ele é sóbrio nas entrevistas. Ele pode estar apanhando, a torcida pode estar xingando, ele não muda o tom, ele é sempre racional, ele parece um cara sempre muito equilibrado e focado no que ele está fazendo, Mauro. Como a gente fala, né? Flávio Prado, esse diabinho que tem na orelha, ele falou exatamente, o pilhado do Flamengo é o Felipe Luiz, equilibrado, sóbrio. Total, Igual a sua identidade com ele, a gente tá vendo que, nossa, mas exatamente, ele se identifica franco, direto, com caráter, exatamente, tranquilo, equilibrado, apesar de pressionado. É legal, a gente se identifica com o contrário também, não tenha dúvida. O Felipe é tudo isso e eu acho que muito mais, é impressionante que ele já consegue, mas com esse time do Flamengo, com esse elenco do Flamengo é fácil. Não é não, tanto é que ele tem alguns perrengues para administrar, a questão do Pedro, que não é só dessa gestão do treinador, é de outros treinadores, de outras direções do próprio Flamengo, pacote do Pedro, e entendo que ele vai conseguir recuperar o Pedro e manter o Pedro. Claro que tem um baita time, né? Perdeu o Gerson, perdeu o Wesley, mas são os reforços que chegaram em qualidade, quantidade e disposição. E muito bem, né? O Jorginho estreou parecendo fazer sua 100ª partida pelo Flamengo na Copa do Mundo de Clubes e Samuel Lino tem sido o melhor rubro-negro. Mas eu quero citar também o que você puxou aí, ô Pilhado, sobre o Arrascaeta. Ele, fisicamente, a gente sabe que não é o melhor momento, mas ele é tão diferente, ele é tão acima da média, que é o passe que ele deu para o Plata no sábado à noite contra um ótimo Mirassol. Piperno já falava muito bem do Mirassol, desde antes mesmo de começar o Brasileiro, e mais uma vez o Fábio Piperno tem toda a razão. Tá jogando muita bola o Mirassol, estreou no Maracanã da maneira como estreou, quase atrapalha o Flamengo, porque de novo se atrapalha demais ao sair da meta o Rossi, e se o Flamengo tem um elenco de extrema qualidade, digamos, da lateral à ponta esquerda, de goleiro para trás é complicado. O Rossi faz a sua melhor temporada pelo Flamengo e ainda assim comete falhas tolas. Tá saindo o Matheus, que é um bom reserva para o Flamengo, vai para o Cruzeiro no ano que vem. O Flamengo precisa de pelo menos 2 goleiros para o nível
absurdo, colossal que tem de qualidade e quantidade de elenco à disposição. E o resultado se viu de novo. Sábado se vê com essa que é a melhor campanha do Flamengo na era dos pontos corridos. Tá bem, tá bacana. Quando joga e jogou muito bem no primeiro tempo, nem tanto na segunda etapa. Esse é um problema para o Felipe Luiz e comissão técnica. Nos 2 últimos jogos no Campeonato Brasileiro, o Flamengo caiu muito de produção no segundo tempo. E dá até para dizer que na quarta-feira passada, também na era MRV, isso aconteceu. Mas o Flamengo foi buscar 1-0, podia ter feito mais no primeiro tempo contra o Galo, pois o Atlético melhorou, foi um time que mereceu eliminar o Flamengo, mas é um Flamengo que tem caído de produção na segunda etapa e talvez passe pelo Arrascaeta. Mas quando a bola chega ao Arrascaeta é uma outra história. O passe que ele dá para o Plata é maravilhoso. O Arrascaeta é um prazer de ver e posso falar como apaixonado pelo futebol do Arrascaeta e apaixonado como futebol, nos últimos anos em campos brasileiros, quando eu tenho a oportunidade de ver o Flamengo jogar e o Arrascaeta jogar, é um daqueles poucos caras nos últimos anos no Brasil que às vezes eu esqueço do jogo para ficar vendo o que o Arrascaeta tá fazendo. Então, sei lá, tá a bola na lateral direita do Flamengo, eu tô vendo onde é que tá o Arrascaeta. Ele tá só andando, tá? É um cara que, pela inteligência, pela qualidade, como ele acha espaço, como ele passa a bola com efeito pro gol do Plata, é muito legal. Repito, o Flamengo sofreu muito no segundo tempo, porque tem caído de produção, mas muito por mérito do Mirassol, mas o time do Felipe Luiz vai muito bem, obrigado. O Flamengo pode mesmo sonhar de olhos abertos com mais um brasileiro e com mais uma Libertadores. Foi decepcionante a campanha do Flamengo na fase de grupos. Perder para o Central Córdoba no Maracanã não se justifica, ainda que o Felipe Luiz tenha feito o que eu achava correto, poupar alguns jogadores que era só o Central Córdoba. Mas o Flamengo teve a proeza de perder o jogo. Num grupo muito acessível, dos mais fáceis de todos os brasileiros, o Flamengo acabou em segundo, mas aí é problema para todo mundo e já vai ser quarta-feira no Maracanã contra o Internacional, que vem de ótima vitória sobre o Red Bull Bragantino, mas o Flamengo para mim é favorito para passar pelo Inter e segue sendo um dos grandes favoritos à conquista da Libertadores e hoje o maior favorito à conquista do Brasileiro, apesar do Cruzeiro, que perdeu de novo em casa de virada, mas o Cruzeiro jogou muita bola no primeiro tempo ontem, já vamos falar depois também do lance do Matheus Pereira. O Botafogo está crescendo, uma paulada impressionante contra o Fortaleza e o Palmeiras, mesmo sem jogar bem, ainda está muito vivo, claro, no Campeonato Nacional. Né, Bruno Prado? Eu queria saber de você, porque eu fiquei com uma peninha do Marcos André, eu fiquei com pena do velho Vamp, tadinho. Eu percebi ele muito tenso com essa parceria que está se criando, porque ele elogiou, ele falou, pô, e ó, você vê que Lino e Arrascaeta estão se procurando em campo. Mas você via no olhar dele aquele medo dele ver o pilhado ganhando as apostinhas dele ver o pilhado comemorando em cima dele. E aí eu te pergunto, Bruno, o Vamp chamou atenção para isso, que na opinião dele, Samuel Lino e Arrascaeta têm tudo para fazer uma grande dupla, que eles se procuram dentro de campo. Surpreendeu, Bruno, o Samuel Lino por já começar tão bem nesse Flamengo? Ele teve 3 jogos, foi muito bem em 2. O Samuel Lino, lembrando, ele não estava jogando, ele estava de férias no Atlético de Madrid, chegou no Flamengo sem ritmo, já chegou jogando e já chegou entregando. Inclusive deu uma bela assistência para o Léo Pereira, também na vitória contra o Mirassol. Essa dupla, você concorda com o Vampeta, Bruno? Eles têm tudo para se encaixar ali jogando juntos, o Samuel Lino e o Arrascaeta. E outra, te surpreende o jeito como o Samuel Lino já chega nesse Flamengo em tão pouco tempo? Lembrando, é a contratação mais cara da história do clube. 22 milhões de euros, Bruno Prado. E mais bônus se bater metas. Eu concordo com o Vampeta, pode ser uma dupla muito boa, o Lino chegou muito bem no Flamengo, surpreende porque nem sempre, né, as contratações, o cara chega e adapta rapidamente, mas ele tá bem à vontade, tá jogando bem, é um jogador que tem a jogada individual muito forte, no mano a mano ali pela ponta, contra o lateral adversário, por exemplo, ele tem esse tipo de jogada em que ele normalmente leva vantagem. O Arrascaeta é um armador, é um articulador que joga bem avançado no Flamengo, são 2 jogadores de alto nível, e o Lino bem à vontade, o Emerson Royal não jogava desde janeiro,
brasileiro demora um pouquinho mais. O Saúl, já algumas temporadas ele não vem bem, então são jogadores que devem demorar um pouquinho. Acho que hoje nenhum dos dois vai ser titular do time. Imagino que vai jogar o Varela, quarta-feira contra o Inter. O Saúl ainda não iniciou nenhuma partida e acho que vai demorar um pouco. O Lino, muito tranquilo, muito à vontade, muito bem. Parece que está há mais tempo no clube. E o Flamengo, ele lidera o brasileiro porque, finalmente, ele leva o brasileiro como uma prioridade, que é o correto. Acho que o maior ponto de crítica do Flamengo nos últimos anos em relação a resultado de campo é não ganhar o brasileiro desde 2020. Isso é muito louco, porque esse é o campeonato em que pesa mais você ter mais dinheiro, você ter mais elenco. O Flamengo hoje tem uma condição financeira muito boa, tem condição de contratar jogadores muito bons para o mercado aqui da América do Sul. E ele tem quase sempre o melhor elenco do país nos últimos anos, ou pelo menos um dos dois melhores. E é muito maluco ele não ganhar o campeonato por pontos corridos desde 2020, porque o Flamengo, ele muitas vezes priorizou Copas. O Flamengo, qualquer eliminação, assim, um terremoto no Flamengo, teve cornetagem com a eliminação na Copa do Brasil, mas isso tem que passar muito, assim, ao largo, segue a vida. Claro que o time tentou passar e não conseguiu, mas a Copa do Brasil, acho que ela foi colocada como ela deve ser, é a terceira competição. A Libertadores e o Brasileiro estão na frente. E o Flamengo, levando o Brasileiro a sério, ele, se não ganhar esse ano, ele ganha no próximo. Com o Brasileiro, ele é mais previsível, ele é um campeonato que favorece quem tem mais dinheiro, mais elenco. E o Flamengo não ganhar desde 2020 é muito louco, é muito por uma cultura ali do clube de tem que ganhar tudo, tem que buscar tudo, não pode deixar nada para trás, e aí você acaba não conseguindo levar um campeonato de regularidade. O calendário brasileiro, ele proíbe praticamente que você dispute as 3 competições, e o Flamengo muitas vezes colocou as Copas à frente do brasileiro. Ano passado aconteceu isso, em 2022 ganhou as 2 Copas, meteu reserva no brasileiro para jogar com titular nas 2 Copas, ok, ganhou as 2 Copas, mas o Flamengo esse ano leva o brasileiro como prioridade. Falaram isso no início do ano, esse era o discurso e estão cumprindo. Eu tinha muita dúvida se a diretoria, a parte política do clube, ia bancar uma eliminação de uma Copa do Brasil e seguir a vida. E levou bem até certo ponto. Teve a cornetagem em algum lugar, mas a diretoria manteve a convicção de que o brasileiro é uma prioridade. E está correto. Um time que investe, que o Flamengo investe, tem que levar o brasileiro como prioridade. E o Felipe Luiz falou da janela do Flamengo, tá? Felipe Luiz, ele falou da janela do Flamengo. Eu quero até ver com o Kaique se a gente tem essa declaração, né? Me responde aqui, Kaique, se a gente tem essa declaração do Felipe Luiz sobre a janela do Flamengo, porque o Flamengo, ele quer se livrar de alguns jogadores caros que não estão entregando, tá? E também quer contratar ainda. O Flamengo quer um goleiro, o Flamengo quer um zagueiro, e o Flamengo tem algumas posições ainda que ele está de olho nesse mercado. Agora, jogadores que são negociáveis, o Flamengo está louco para negociar o Michael, louco, porque o Michael é caríssimo, o Michael é um dos maiores salários do Flamengo, veio por uma fortuna e não está entregando nada nesse retorno ao Flamengo. Ele chegou até a ser importante, né, na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas não entrega nada. O Flamengo está louco para negociar o Cebolinha. Cebolinha foi, nossa, que negociação péssima para o Flamengo. 75 milhões de reais para não jogar nada. Era melhor ter tentado a Mônica, o Cascão, ter tentado algum outro personagem mais protagonista, porque o Cebolinha no Flamengo, ele não rendeu absolutamente nada. Uma enganação o Cebolinha no Flamengo. Assim como foi no Benfica, hein, gente? O Cebolinha não jogou nada no Benfica. O Benfica conseguiu. O Benfica fez o que o Flamengo tá louco para fazer agora. Se livrar do Cebolinha vendendo bem. O Benfica foi genial. O Benfica falou, quer Flamengo? Leva. Leva essa bomba por 75 milhões de reais. E o Flamengo levou. O Flamengo comprou. E o Cebolinha não joga nada no Flamengo. Outro jogador que não pode estar no mercado com o Flamengo, mas não que está louco para se livrar, o Vinha. Porque o Flamengo tem o Alexandro, tem o Ayrton Lucas, o Vinha foi muito caro e ficou muito tempo lesionado. Também não se sabe se pode continuar no Flamengo. Só que o Flamengo também quer contratar. Eu quero ouvir o Flávio Prado, porque o Flamengo já contratou muito e deve contratar mais. Eu já falei aqui,
Tem um amigo meu vascaíno, André Mota, meu irmão, meu melhor amigo. Ele diz, que desgraça esse Flamengo. Os caras já têm 3 times, querem ter o 4º. E parece que o Flamengo realmente quer contratar mais. Vamos escutar aí o que disse o Felipe Luiz sobre essa janela e do Flávio Prado, o que ele acha disso, se esse Flamengo pode ficar ainda mais forte. A janela que o clube está fazendo extraordinária, né? Como eu falei na outra coletiva também. É um esforço muito grande do presidente e do Boto para potencializar ainda mais esse elenco que já era altamente qualificado. É verdade que tivemos algumas perdas importantes esse ano, mas não pararam de trabalhar nem um minuto para poder repor essas peças e que a gente possa continuar com esse nível altíssimo, né, desse elenco, que é um elenco muito forte. Pode ser que cheguem mais peças, pode ser que também saiam, né? Talvez a gente esteja com um número elevado de jogadores, pode ser que tenha algumas saídas, mas o mais importante é que a qualidade do elenco continua sendo muito alta e preparados para poder aguentar essa maratona de jogos até o final da temporada. Olha aí, ó. É o Felipe Luiz falando dessa maratona, deixando claro, Flávio, que vai contratar mais, mas que também deve vender. Aí é uma baita de uma potência, né? O Flamengo contratando mais ainda, pode ser que esse Flamengo fique ainda mais forte, Flávio Prado. Então, a briga do Flamengo é com o Palmeiras, né? Aliás, faz 10 anos que eles têm essa hegemonia, isso é uma coisa a se pensar. Nós já tivemos várias equipes hegemônicas aqui. Teve um período do São Paulo, tricampeão. Teve o período do Corinthians, na época do Tite, quando ganhou o Campeonato Mundial, e depois também seguiu mais um tempo. Tivemos o tempo do Flamengo, do Fluminense da Unimed, o Flamengo do Jorge Jesus, mas aí entra nesse grupo, nesse tempo que eu vou falar. A verdade é que nesses últimos 10 anos, esporadicamente aparece um Atlético Mineiro e ganha um título, aparece um Cruzeiro e ganha alguma coisinha, Fluminense pega uma Libertadores, o Botafogo e tal, mas a hegemonia de Palmeiras, de Flamengo continua. Então, é coisa que escapa dos dois. Isso é uma coisa muito séria, porque essas hegemonias longas eu não lembro de ter acontecido. Não sei o Santos de Pelé, mas eram outros tempos, academia e tal. E mesmo assim tinha academia, tinha o Santos e tinha o Botafogo. Cruzeiro depois. Depois veio o Cruzeiro, mas aí já está entrando na fase final do Santos. Então, esses dois times, eles são os donos do futebol brasileiro e nada demonstra que eles serão alcançados por ninguém. Pareceu o Texas, agora já a coisa está fazendo água. Nada demonstra que eles serão, que isso mudará, que essa situação mudará. Então, é uma coisa para se pensar seriamente, né? Será que não está na hora dos outros acertarem a vida deles financeiramente, como esses dois fizeram? Fechando esses parentes, o adversário do Flamengo é o Palmeiras. Pode acontecer uma eliminação para um ou para outro time, mas o Flamengo disputa com o Palmeiras. E o Palmeiras fez uma janela gigantesca, de $500 milhão. E agora continua contratando, né? Contratou a semana passada e agora o Kelvin, e agora já anunciou o Carlos Miguel, tá para anunciar. O Palmeiras não para de contratar. E o Flamengo não pode ficar atrás. Tá bom, o elenco do Flamengo talvez seja melhor que o do Palmeiras, mas ele não pode deixar o outro se fortalecer. Ele tem que seguir, né, pau a pau. E os dois têm dinheiro para fazer isso. Agora, duro vai ser, né, vender os jogadores que ele está querendo vender, porque se não funcionaram no Flamengo, vai ser difícil colocá-los, pelo menos pelo que eles custaram para o Flamengo e outras equipes. Mas é normal que o Flamengo olhe o Palmeiras e o Palmeiras olhe o Flamengo. São os dois que brigam. Os pontuais acontecem. O Cruzeiro, eventualmente, até onde vai o Pedrinho? Até onde ele vai pôr dinheiro? O Atlético já começou a tirar o pé, já faz algum tempo, né? Então, essa hegemonia dos dois parece que vai continuar por um tempo bastante longo. O Cruzeiro você não coloca nessa, Flávio? Então. O Cruzeiro agora tem um novo dono que é torcedor, né? Torcedor fanático, era patrocinador, é cara de bilhão aí, né? É bilionário o Pedrinho.
Então, vamos ver. E tá chegando agora, o Cruzeiro tá brigando ali em cima. Sim, melhorou. Vamos ver até onde vai. Quando o Textor chegou, parecia que a coisa ia ser... tal. Quando a MRV entrou no Atlético, também a impressão foi, fez estádio e tal, depois tirou o pé. Vamos ver até onde vai o Pedrinho. Ele tem dinheiro, ele pode tentar. Se ele quiser seguir, tudo bem. Ele deu uma subida legal, interessante, mas ainda está muito longe de poder ser comparado com o Palmeiras e com o Flamengo, o que não quer dizer que ele possa eventualmente ganhar um título. Pode acontecer. O Atlético ganhou, o Fluminense foi campeão da Libertadores, né? O São Paulo ganhou uma Copa do Brasil. Uma coisa muito pontual. E depois volta para aquele ponto de brigar. Até o Corinthians chegou a fazer final com o Flamengo e tal. Mas é muito pontual. Bate e volta. A hegemonia continua sendo. Começa o ano, quem são os favoritos? Flamengo e Palmeiras. Há 10 anos nós estamos nisso. Isso eu concordo com o Flávio, Mauro Betti. E aí eu estou abrindo aqui a tabela. O Palmeiras é o grande rival do Flamengo nessa briga. Por que eu digo isso? Porque o Flamengo já tem um jogo a mais que o Cruzeiro, um jogo a menos que o Cruzeiro e 3 pontos na frente do Cruzeiro. O Flamengo abriu 3 pontos na frente do Cruzeiro ontem, né? Vamos falar já da polêmica de arbitragem nesse jogo que o Cruzeiro perdeu para o Santos no Mineirão, né? O Flamengo tem 47 contra 37 pontos do Cruzeiro, que é o vice-líder com um jogo a mais que o Flamengo. Só que, olha aí o Palmeiras, ó. O Palmeiras ele tá ali na 3ª posição e ele tem 36 pontos, tá? Palmeiras tem 36 pontos, só que ele tem um jogo a menos que o Flamengo. Ou seja, se o Palmeiras ganha esse jogo que ele tem a menos, ele fica 1 ponto atrás do Flamengo. Aí cai nisso que o Flávio Prado tá falando. De novo, Palmeiras e Flamengo na briga. De novo, Palmeiras e Flamengo como favoritos, tá? Porque são os favoritos. E mesmo no momento, é aí que mostra como esses clubes são as maiores potências do futebol brasileiro hoje. Porque eles estão no momento de cobrança. Olha só, Flamengo e Palmeiras estão disputando o título brasileiro. Flamengo na liderança e o Palmeiras provavelmente como vice-líder, porque tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Palmeiras com a melhor campanha do primeiro turno da Libertadores, do primeiro turno não, da fase de grupos da Libertadores. E mesmo nesse momento, os dois estão sendo cobrados. Ou seja, até os torcedores desses clubes, Mauro, parecem mal acostumados. Está bem acostumado o torcedor do Flamengo desde 2015, 2016, já ganhou naquele processo de reformulação com bandeira de Melo a partir de 2013, na mesma temporada daquela Copa do Brasil, que foi bem conquista do Flamengo, assim, muitas vezes você não espera e consegue, né? Era o Mano pediu demissão, ficou como interino e acabou sendo efetivado o Jaime, foi campeão contra o Atlético Paranaense, e o Palmeiras também, no mesmo época, consegue virar esse jogo e consegue, a partir do Paulo Nobre, injetando mais de 200 milhões de reais do próprio bolso, o W Torre junto com a Allianz Parque inaugurando o estádio, a chegada de Leila Pereira com a Crefisa Fã, depois do Paulo vem Maurício Gagliotti, agora a própria Leila, a chegada do Sporting Bet, enfim, todo um ciclo vitorioso que não é só dinheiro, é administração séria, trabalho bárbaro do João Paulo Sampaio na base do Palmeiras desde março de 2015, quando chegou logo depois do Alexandre Matos, do Cícero Souza, o Alexandre que já não está mais, Cícero que já não está mais, mas a governança, a administração, o modo de emprego, de trabalho do Palmeiras deu certo, como o Flamengo deu muito certo, continua dando certo, passou do Bandeira, veio o Landinho em Brás, agora o BAP e o Boto, e cada um com sua característica, com muitos títulos que podiam ser mais, para mim, no caso do Flamengo. Tem o momento do Botafogo via SAF, mas contas que não são pagas, aí você pode e deve discutir a clubes de 2ª ou 3ª divisão. Há muitos agentes do futebol que não têm recebido também, você pode discutir aquela coisa do Caixa Único, coisas que o próprio Eagle, o grupo, está discutindo com o próprio John Textor, aí problemas e rolos, mas evidentemente muito melhores do que aconteceu com o Botafogo. O que não rolou tanto com o Ronaldo, mas está rolando agora com o Pedrinho BH, um outro modelo dos mecenas do Atlético Mineiro, que está começando a rolar com o Marcelo, que está pagando as dívidas da Arena, do Grêmio. Enfim, cada um tem o seu jeito e não tem uma maneira só. E é fundamental que se tenha, evidentemente, a responsabilidade, e nisso acertou a Leila Pereira hoje ao falar sobre o fair play financeiro, que é algo que a gente sonha, a gente não sabe bem o que é o certo, mas muita gente faz o errado, né? Até saber o que deveria ser feito, né? Lembrando
Lembrando que o fair play financeiro no futebol começou em 1963, quando inaugurada a Bundesliga, claro, lá na Alemanha. Já tem mais na UEFA, tem muito sério na Espanha, para você ter uma ideia, o Barcelona ficou um tempo sem poder contratar, teve que perder o Messi para o Paris Saint-Germain por conta dessa questão do fair play financeiro e as coisas vão se equacionando. Mas no Brasil, por culpa nossa também da mídia, quanta pataquada a gente não fala, quanta regra defecada a gente não faz. Coleguinhas muito bem formados que por clubismo ou barrismo ou burrismo vem falar que não, esse clube não pode contratar. Não, se tem dinheiro como tem o Flamengo, se tem dinheiro como tem o Palmeiras, pode contratar sim. Você pode discutir o investimento, mas pode. O que não pode é a irresponsabilidade que a gente tem, não só nas gestões atuais, mas muitas anteriores, que pagam o que não tem. E desde a década de 70, quando se inventou, não, compra que a torcida paga, a torcida não paga. E não é culpa do torcedor fidelíssimo, do torcedor leal, é que as contas não fecham. E não fecham com muita coisa que tem acontecido. E eu não gosto de falar de salário de ninguém, muito menos do meu e de ninguém. Não ficar expondo, eu acho um absurdo, eu acho até risco, desnecessário e irresponsável às vezes, mas ok, cada um com a sua. Mas dever dizer, por exemplo, até para explicar algumas coisas, o Flamengo hoje tem mais de 15 jogadores que ganham mais de 1 milhão. Tá? É muito dinheiro. Claro, se você se imagina que entre eles esteja, por exemplo, o Arrascaeta, e não quero falar quanto ele ganha, até sei direitinho quanto ele ganha, mas não vou falar aqui, não vou ficar expondo, o Arrascaeta merece isso, até quem sabe muito mais, né? Aí quem quebra a pedra, professor, se num país profundamente injusto, um país deseducado, muitas vezes mal educado, é terrível que se ganha um professor e outros grandes profissionais da saúde, ok? Mas você analisando o futebol, o Arrascaeta merece o que ganha, mas as contas não fecham, não só agora, mas quase que há décadas, quando o jogador reserva de um time grande ganha uma grana que não tem como pagar, não só por aquilo que ele não merece, mas pela conta que não vai fechar. Eu adoraria ter, sei lá, 3 Ferraris na minha garagem, mas não conseguiria pagá-las. Então, assim, você precisa tentar. E no futebol é terrível, porque até gente que é boa gestora nos próprios negócios, até gestores públicos, chega no futebol e a paixão fala mais alto. Não é só o coração, às vezes é o fígado, ou a dor de cotovelo do vizinho, do adversário, muitas vezes inimigo para eles, e acaba pagando o que não tem, o que não pode. Então essas dívidas impagáveis, tipo a do Corinthians agora, com mais de 2,5 bilhões de reais, a do São Paulo que está chegando a quase 1 bilhão, e outras dívidas que, ok, sei lá, acho que 70%, 72% da população brasileira, pessoas físicas e jurídicas estão endividadas, ok, mas há dívidas pagáveis e dívidas roláveis, fazem parte do jogo, fazem parte dos negócios, da administração, das finanças. As dívidas brasileiras, dos clubes brasileiros, são impagáveis. Tem a SAF, não tem a SAF, tem a modos ou absolutamente falta de modo, tem a jeito para pagar a dívida ou apenas jeitinho para tentar não pagar, e é o que falou o Flávio Prado há pouco, que a gente tem que falar sempre. É a irresponsabilidade que leva a isso. E, de novo, quando se investe muito, como se investe o Flamengo, o Palmeiras, sobretudo esses dois exemplos, eles investem porque tem dinheiro e porque fizeram lá, a partir de 2013, a lição de casa. Porque o Flamengo estava numa condição, digamos, de uma maneira simplória, falimentar, o Palmeiras também estava falimentar, e olha o jogo que viraram. Eu uso sempre o exemplo do saudoso pai do atacante Marcelo Moreno, que dizia que meu filho não vai jogar nesses times falidos como Flamengo e Palmeiras. Pois é, o jogo vira. Isso serve até como esperança para torcedores em situação quase que falimentar ou muito próxima a isso, que esse jogo pode virar. E pode virar com a austeridade que teve o Flamengo e teve o Palmeiras, com os modelos distintos, mas sobretudo com seriedade, transparência, o que lamentavelmente muita gente não quer no futebol. E nisso a Leila Pereira mandou muito bem no que ela falou hoje.